Graça e paz, meus irmãos. Nós temos que estar aqui nesse momento, nessa noite, com alegria e sinceridade de coração. Nós não estamos aqui para ver os homens ou por causa dos homens. Nós estamos aqui por causa do Senhor, para cultuá-lo, para adorá-lo, para render toda a honra ao seu santo nome. E nesse primeiro domingo de maio, estamos aqui prestes a celebrar a ceia do Senhor. E diante disso eu queria trazer uma meditação especial que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Efésios capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 10. Eu estarei lendo, os irmãos acompanham comigo em suas Bíblias. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Efésios 2, do 1 ao 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A religião certamente é um dos fenômenos mais antigos de toda a humanidade. Estima-se que ao redor de todo o mundo existem pelo menos 4.000 religiões que são praticadas pelos mais diferentes grupos de pessoas. É importante ressaltarmos que a palavra religião, ela surge de um termo em latim, que é a palavra religare. E essa expressão significa justamente religar, ou unir novamente algo que foi quebrado o laço. Dessa forma, nós podemos conceber que a religião, ela é a tentativa humana de se reconectar com aquilo que é divino. Então, se nós pudéssemos definir religião em poucas palavras, nós poderíamos dizer que é o homem, o ser humano, tentando se reconectar com Deus. O homem tentando se aproximar daquilo que ele considera divino, daquilo que ele considera poderoso ou eterno. E se pararmos para observar, nós constataremos que as religiões espalhadas pelo mundo afora, no geral, elas se baseiam principalmente nas boas obras. Ou seja, o ser humano, segundo essa concepção, só consegue se reconectar com Deus a partir daquilo que ele realiza com as suas próprias mãos. Em outras palavras, para se chegar até Deus, é necessário apresentar algum mérito próprio, apresentar alguma obra de justiça, alguma boa ação que possa comprar o acesso a Deus. Alguma coisa que você faz e que dá uma chave celestial para você, para que você abra a porta do céu e entre na presença de Deus. E é diante desse cenário que surge uma das religiões que existe nesse mundo, que é o cristianismo bíblico. O cristianismo baseado exclusivamente na palavra de Deus. E o cristianismo, ele surge nesse cenário
mostrando que um pecador se aproxima do verdadeiro Deus, e partindo da ideia e da certeza de que só existe um único e verdadeiro Deus, o cristianismo vai dizer que o pecador se aproxima desse Deus não a partir dos seus méritos, não a partir de algo que ele pode fazer para comprar esse acesso, mas a partir de algo que alguém fez por ele. Então o cristianismo bíblico é a única religião que vai dizer isso. Nós não nos aproximamos de Deus porque fazemos alguma coisa, mas nós temos acesso a Deus porque alguém fez algo extraordinário por nós. Algo que nós recebemos sem merecer, um verdadeiro presente, uma verdadeira dádiva que vem dos mais altos céus. E essa verdade, meus irmãos, é encontrada no texto que nós acabamos de ler. Aqui estamos nós, diante de mais uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo. No capítulo 1, ele mesmo se identifica quando diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. E a carta aos Efésios se encontra dentro de um grupo denominado de cartas de prisão, que diz respeito às cartas que Paulo escreveu quando foi aprisionado pela primeira vez na cidade de Roma. O apóstolo Paulo passou 2 anos em prisão domiciliar, e durante esse tempo ele escreveu algumas cartas, dentre as quais se encontra a carta aos Efésios. E é interessante observarmos que Efésios ela possui uma grande semelhança, por exemplo, com a carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Não só pelo próprio jeito de se escrever a carta, mas também porque as duas cartas tratam de temas muito parecidos. Elas tratam de temas muito semelhantes. Isso pode ser explicado pelo fato de que Paulo escreveu as duas cartas num período muito próximo um do outro. Então, pouco tempo dele ter escrito um, ele escreveu a outra. De certa forma, nós podemos dizer, por exemplo, que Efésios é como se fosse uma carta irmã da carta aos Colossenses. E na epístola aos Efésios, meus irmãos, você não vai encontrar Paulo tratando de problemas da igreja local, mas Paulo vai expor aqui questões doutrinárias muito importantes. Os 3 primeiros capítulos dessa carta expressam um conteúdo mais doutrinário, um conteúdo mais teológico, enquanto os 3 últimos capítulos eles apresentam um caráter muito mais prático acerca da vida cristã. E é justamente no capítulo de número 2 que Paulo vai falar sobre um tema muito grandioso. No capítulo de número 2, Paulo vai tratar de um tema, de um assunto essencial na nossa compreensão do que é o verdadeiro evangelho. Paulo vai falar sobre salvação, e que é um assunto que interessa a cada ser humano. Um assunto que interessa não somente interessava os efésios nessa época, mas um assunto que interessa também a nós hoje. Paulo vai falar sobre salvação e ele vai mostrar como ela verdadeiramente acontece na vida de um pecador. Aqui Paulo vai nos mostrar, meus irmãos, como um homem pode verdadeiramente se reconectar com Deus. Se a religião é a tentativa do homem se reaproximar de Deus, se a religião é a tentativa do homem entrar na presença de Deus, Paulo vai dizer agora qual é a verdadeira forma de um homem estar em paz na presença de Deus. É por isso, meus irmãos, que nesse momento nós pensaremos sobre esse tema, a dádiva da salvação. A dádiva da salvação. E em primeiro lugar, essa dádiva ela evidencia a nossa condição depravada. Algo que se encontra do versículo 1 ao versículo de número 3. Uma vez que o pecado entrou no mundo, existe uma verdade que não pode ser esquecida e nem ignorada. Se nós temos a certeza de que nós somos pecadores e de que o pecado habita essa terra, na nossa vida e nessa criação, nós não podemos esquecer de uma coisa, que é o fato de que o pecado surgiu a partir de uma desobediência, e essa desobediência trouxe morte para Adão, o primeiro homem. Mas essa desobediência não trouxe somente morte para ele, trouxe morte também para sua esposa. E não somente para sua esposa. Essa morte entrou na vida de toda a descendência de Adão e Eva. Uma vez que Adão era o representante de todos os homens, toda a humanidade que veio depois já nasce em um estado de morte. E quando Paulo diz aqui no início do texto aos Efésios que eles estavam mortos, perceba que ele diz isso, vocês estavam mortos, Paulo não está falando simplesmente de morte física, ele não está falando simplesmente da morte do nosso corpo, que também, claro, é uma consequência do pecado.
A morte física é uma consequência da iniquidade, mas o apóstolo está se referindo especialmente à morte espiritual, à morte da nossa alma. De fato, o falecimento do corpo é uma das consequências que o pecado deixou nesse mundo. Por isso que as pessoas morrem, porque o pecado habita essa terra. É por isso que existe sofrimento e angústia na morte. Mas existe uma consequência muito maior e muito pior do que essa, que é a morte da nossa própria alma. Perceba que quando Deus estava falando com Adão no princípio, ele disse: Adão, se você comer do fruto proibido, certamente você morrerá. Mas ora, Adão não morreu quando ele comeu, permaneceu vivo por um bocado de tempo ainda fazendo raiva na terra. Então o que é que Deus estava falando? Ele não estava falando somente da morte física, ele estava falando da morte espiritual. Ele estava dizendo: Adão, se você comer desse fruto, você vai morrer no seu corpo, mas a sua alma também será acometida de morte. E pior do que morrer no corpo, meus irmãos, é morrer na alma. Pior que perder esse corpo, é muito pior perder a alma. Todo ser humano, quando nasce, embora esteja vivo e muito saudável em seu corpo, ele já nasce com a sua alma morta. Foi o que Davi disse: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Todo homem já nasce morto espiritualmente. Como Paulo diz, morto em seus delitos e pecados. E essa morte espiritual, meus irmãos, implica no fato, principalmente, de que o homem perdeu. Adão perdeu e nós também. O homem perdeu completamente a sua comunhão com Deus. O homem se encontrava com Deus no jardim, conversava com Deus, tinha intimidade com Deus, e quando Adão peca, essa proximidade, esse relacionamento, ele é quebrado. A proximidade que outrora existia foi completamente quebrada por causa do pecado. Então nós podemos olhar para essa terra e concluir que o mundo hoje, ele conta com diversos defuntos espirituais. O povo está vivo, andando para lá e para cá, festejando, tomando cachaça, mas está todo mundo morto em sua alma. E perceba que Paulo enfatiza que anteriormente os irmãos de Éfeso andavam, ele diz, vocês andavam nesses delitos e pecados, ou seja, eles viviam as suas vidas abraçados com um pecado que os matou espiritualmente. Eles viviam abraçados com o seu próprio assassino. E a condição natural do homem é justamente essa. Uma vez que ele nasce em pecado, a sua inclinação natural, a inclinação do seu coração é, como Paulo diz, seguir o curso desse mundo. Sua inclinação natural é seguir e praticar a maldade que se encontra nesse mundo, esse mundo que constantemente se rebela contra Deus, se rebela contra a palavra de Deus. E perceba que Paulo ainda diz que isso acontece segundo o príncipe da potestade do ar. E aí você pergunta, mas que coisa esquisita, do que é que Paulo está falando? Meus irmãos, essa expressão é uma referência a Satanás. Essa expressão de Paulo é uma referência ao diabo. E o diabo é chamado de príncipe da potestade do ar por dois motivos. Ele é chamado de príncipe, não é porque ele merece adoração nem regalias, mas ele é chamado de príncipe porque ele age como o líder dos poderes malignos que existem nesse mundo. Então, o poder maligno e demoníaco que existe nessa terra é liderado por Satanás. Satanás lidera as legiões demoníacas que vagam por sobre a terra. Os anjos caídos que existem nesse mundo são conduzidos por Satanás. E a expressão potestade do ar significa basicamente poderes invisíveis. Ou seja, algo que pertence ao mundo espiritual. E por isso não pode ser visto pelos olhos humanos. Nós não podemos ver anjos. Nem tampouco podemos ver demônios. Então, essa expressão, veja, traz a ideia de que Satanás, o príncipe da potestade do ar, significa dizer que ele é o líder dos poderes malignos e invisíveis que atuam nesse mundo, nesse tempo presente. E Paulo ainda diz que é justamente esse espírito, esse príncipe que atua nos filhos da desobediência. Ou seja, os descendentes de Adão e Eva, eu e você, os filhos daquele primeiro casal desobediente, toda a humanidade que está distante de Deus em desobediência, naturalmente, segundo Paulo, está sob a influência de Satanás. Da mesma forma que o Espírito Santo atua na vida dos crentes,
Da mesma forma que o Espírito Santo influencia aqueles que estão em paz com Deus em Cristo Jesus, Satanás também atua na vida dos incrédulos. Satanás também exerce influência sobre todo aquele que se rebela contra Deus. Ele exerce influência sobre todos aqueles que estão longe da presença de Deus. E no versículo 3, o apóstolo ainda diz que não somente os irmãos efésios, mas também o próprio Paulo e também qualquer outra pessoa, não importa quem seja, todos os homens se encaixam nessa situação caótica. Uma situação em que o homem anda segundo as inclinações da sua carne, segundo Paulo, ou seja, nutrindo e satisfazendo todos os desejos, paixões e atitudes que são contrárias à palavra de Deus. O homem que está longe de Deus, ele se preocupa prioritariamente em fazer a vontade da carne, como Paulo diz. Ele se preocupa prioritariamente em fazer a vontade dos seus pensamentos. E no final do versículo 3, Paulo diz que ele próprio, veja, ele se inclui nisso, os irmãos de Éfeso, como também qualquer outro homem, são por natureza filhos da ira. Isso significa dizer, meus irmãos, que todos os homens já nascem debaixo da ira de Deus. Isso aqui já quebra a nossa concepção de que todo mundo é filho de Deus. Você vai lá fora, pergunta, você é filho de Deus? O povo diz, sou. E não quer saber de Deus, mas se considera como filho de Deus. E Paulo diz, não, nós nascemos como filhos da ira. Porque sendo pecadores, a ira de Deus está sobre nós. A ira de Deus que se revela do céu contra toda impiedade está sobre a nossa cabeça. Um homem não nasce como filho de Deus. Um homem não nasce em comunhão com Deus. Ele nasce como filho da ira, segundo Paulo, porque ele é influenciado por Satanás, porque ele procura satisfazer os desejos da sua carne, do seu coração, dos seus pensamentos, porque ele está manchado e condenado por esse pecado. Meus irmãos, essa primeira parte do texto é difícil. A dádiva da salvação, a primeira coisa que essa salvação nos faz, não é acariciar o nosso ego. A primeira coisa que a notícia da salvação bíblica nos faz, não é nos deixar confortáveis com a nossa vida. Mas a primeira coisa que essa salvação nos faz, é nos lembrar quem nós verdadeiramente somos. Essa salvação nos mostra que não há nenhuma bondade natural em nós mesmos. Nós não somos bons diante de Deus. Nós não somos justos diante de Deus. Nós não temos como comprar o perdão que vem de Deus, porque não há nada em nós que agrade ao Senhor naturalmente. Nós somos defuntos espirituais, pessoas mortas de alma em seus delitos e pecados. O ser humano, ele já nasce naturalmente sem querer saber de Deus. Ele não quer saber de Deus e da sua palavra. O ser humano, ele é escravo de si mesmo. Ele vive uma busca constante pela satisfação dos seus desejos pecaminosos. O ser humano, naturalmente, não é filho de Deus, mas ele é escravo de Satanás. Ele é influenciado e conduzido pelas tentações que vêm do inimigo. Ele é escravo desse mundo, onde constantemente ele busca se encaixar nos padrões que são desagradáveis a Deus. Para os filhos da desobediência, para esses humanos, homens que se rebelam contra Deus, os filhos da desobediência, o que resta para eles? O que resta é apenas condenação, porque não há nada de bom que nós possamos oferecer a Deus para receber perdão. Nós nascemos como filhos da ira, e por isso, meus irmãos, nós precisamos ser salvos. Nós não conseguimos nos salvar, nós não conseguimos nos aproximar de Deus sozinhos. Nós precisamos de salvação, da salvação que vem de Deus. Nós precisamos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós precisamos que o Senhor olhe para a nossa vida com amor. Nós precisamos de resgate, nós precisamos de socorro. Nós não conseguimos nos salvar. O nosso socorro vem somente do Senhor. O nosso resgate vem somente do Senhor. Se Deus não vier ao nosso encontro, nós passaremos a nossa vida buscando a satisfação do nosso coração, virando as costas para Deus, sem dar um pingo de importância à sua palavra. Somente Deus, meus irmãos, pode ter misericórdia de um povo pecador, de pecadores como eu e como você. Somente o socorro de Deus pode mudar a nossa vida. E nós estamos pensando sobre a dádiva da salvação, e nós acabamos de ver, em primeiro lugar, que essa dádiva evidencia a nossa condição depravada, e em segundo lugar, essa dádiva da salvação está firmada na graça de Deus. Ela está firmada na graça de Deus, o que se encontra aqui do versículo 4 ao versículo de número 7.
aqui as coisas começam a melhorar um pouco. Porque até o versículo número 3, se a gente parasse o texto por aqui, a gente só ia chorar e se desesperar. Mas as coisas vão melhorar, meus irmãos. A afirmação de Paulo, que surge a partir do versículo de número 4, é simplesmente algo extraordinário, que nos traz uma grande esperança após aquilo que foi dito nos versículos anteriores, porque ele só deu uma notícia ruim para a gente, que nós somos pecadores e filhos da ira. Agora, se atente às expressões que ele usa aqui. Basicamente, o que Paulo diz, em outras palavras, é mais Deus. E essa expressão ela é muito importante, porque é como se ele estivesse dizendo o seguinte: mas Deus, apesar de todo esse caos ao nosso respeito, apesar de nós sermos escravos de nossas paixões, apesar de nós sermos escravos do mundo, escravos de Satanás, apesar de nós sermos filhos da desobediência, apesar de nós sermos filhos da ira, apesar de nós estarmos nessa condição terrível, desastrosa, de total depravação, apesar de tudo isso, Deus derramou amor e misericórdia sobre a nossa vida. O que Paulo diz é, nessa situação nossa, nessa situação complicada, nessa situação depravada, o que nós merecíamos era a condenação. Nessa situação apresentada pelo apóstolo Paulo, o que nós merecíamos era a completa destruição da nossa vida, mas não foi isso que Deus nos deu. Ele poderia ter dado destruição para cada um de nós, ele poderia ter destruído toda a humanidade, ele seria justo se estivesse feito isso, mas não foi isso que Deus fez. Por quê? Por que Deus não fez isso? Segundo Paulo, porque ele é rico em misericórdia. Misericórdia, meus irmãos, é justamente isso. É Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. E o que é que nós verdadeiramente merecemos diante de Deus? O que é que eu mereço por direito diante do Senhor? Apenas condenação. Por direito, o que eu mereço diante de Deus é apenas ira. É apenas julgamento. O que eu mereço é que minha alma seja jogada ao inferno, é isso que eu mereço diante do Senhor. Mas veja que Paulo diz que Deus não somente é misericordioso, mas Ele é rico em misericórdia. Sua misericórdia é abundante, tremenda, incalculável. E esse livramento, meus irmãos, nada mais é do que uma atitude amorosa da parte de Deus. É por isso que Paulo diz que por causa desse gigantesco amor com que Deus nos amou, por causa desse grande amor que Ele demonstrou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Aqueles que antes estavam mortos, agora recebem vida eterna, vida abundante da parte de Deus. Veja, pense comigo. Imagine aqui um cenário do que Paulo está falando. Lá estão os pecadores. Lá está toda a humanidade, mortos em seus delitos e pecados. Deus então vai ao encontro deles, mas não vai com juízo para todo mundo. Deus vai ao encontro de muitos pecadores com amor e com misericórdia. Vai ao encontro deles trazendo vida para suas almas, ou seja, operando regeneração espiritual, nos fazendo ficar vivos de dentro para fora, nos trazendo redenção, nos trazendo transformação de vida, de forma que os pecadores que agora se arrependem, eles inclinam seus corações para o Senhor. O Senhor vai ao encontro deles, transforma seus corações, eles se arrependem, eles olham para Deus, e isso acontece, segundo Paulo, exclusivamente através de Cristo Jesus. É por isso que Paulo afirma enfaticamente no final do versículo 5, perceba, pela graça sois salvos. A graça, meus irmãos, nada mais é do que um presente que Deus dá aos pecadores, um presente que nós não merecemos, mas que Deus nos dá mesmo assim. Veja, pense comigo, um pecador de verdade, ele não merece amor da parte de Deus. Um pecador não merece perdão, um pecador não merece uma nova vida, uma segunda chance, ele não merece diante do Senhor. Ele só recebe todas essas coisas por causa da graça de Deus que recai sobre a sua vida. E perceba que tudo isso, segundo Paulo, e é muito importante a expressão, a ênfase que ele dá, ele diz que tudo isso só acontece em Jesus Cristo. Quando um pecador é alcançado pela graça de Deus, o seu coração é regenerado, e agora, o que é que acontece? Ele põe a sua fé em Cristo Jesus. E ao fazer isso, ele recebe uma nova vida.
Da mesma forma, segundo Paulo, da mesma forma que Cristo ressuscitou, também ressuscitam todos aqueles que creem no seu santo nome. A salvação é para todo aquele que crê no nome de Jesus. E após receber essa salvação, o pecador, como diz o apóstolo Paulo, ele passa a se assentar nos lugares celestiais. Ou seja, aquele que é alcançado pela graça, aquele que recebe uma nova vida que vem do amor e da misericórdia de Deus, esse indivíduo agora tem um lugar reservado nos céus com Cristo Jesus. Ele tem um lugar reservado com Cristo, Cristo que está à direita do Pai. Esse pecador agora vai para a casa do Pai, ele vai agora habitar em um lar celestial, porque ele foi salvo por Cristo Jesus. Porque a graça de Deus veio ao seu encontro. Veja, Paulo deixa claro que não é o pecador que busca Deus, não é o pecador que se importa com Deus, mas é Deus quem tem misericórdia de nós, compaixão de nós, e vem ao nosso encontro com graça, muda o nosso coração e nos leva à fé, nos leva a crer em Jesus, e através de Cristo nós temos a certeza de que teremos um lugar nos céus. E qual é, meus irmãos, então o propósito de tudo isso? Qual a finalidade? O versículo 7 nos responde, ele diz: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Em outras palavras, Deus faz tudo isso para o louvor da sua própria glória. Meus irmãos, nada do que Deus faz na obra da salvação é por causa do homem ou aponta para o homem. Não se engane, o que Deus faz não é por nossa causa, mas aponta para Ele mesmo. Nós não somos o centro de Jesus. Nós não somos o centro do que Jesus fez na cruz do Calvário. Tudo aponta para o Senhor e para a sua própria glória. Paulo está dizendo que ao decorrer das eras, ao decorrer da história desse mundo, da humanidade, o nome de Deus será glorificado e exaltado por causa da obra da salvação. No dia final, todos aqueles que foram alcançados por essa graça exaltarão e glorificarão o nome do Senhor por causa dessa poderosa redenção. Diz a palavra que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor, e que só Ele é digno de glória, só Ele é digno de honra, só Deus merece glória na nossa salvação. Meus irmãos, a dádiva da salvação, ela não somente nos mostra que nós estamos perdidos, mas essa dádiva demonstra que Deus é quem traz vida para aquele que está morto em sua alma. Deus traz luz para aquele que está afundando na escuridão, e Deus faz isso exclusivamente através do seu Filho Jesus Cristo. Não é através de Maria, não é através de um profeta, não é através de outro santo, é somente através de Cristo Jesus. Nós que fomos redimidos, nós que fomos regenerados, passamos a ter uma esperança viva, passamos a ter uma alegria plena em nossos corações, sabendo que existem lugares celestiais para nós nos assentarmos, não porque nós merecemos, não porque somos boas pessoas, mas sim porque Deus é gracioso e misericordioso. É por causa, meus irmãos, dessa graça maravilhosa que os pecadores recebem amor e misericórdia da parte de Deus. É por causa dessa graça que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. É tudo por causa da graça. Se não for a graça de Deus, nós estamos perdidos. Se não for a graça de Deus, nós somos mortos em nossas almas. Os pecadores, eles têm esperança, porque Deus é abundante em seu amor, porque Deus é abundante em sua misericórdia. Pela graça, meus irmãos, os que estão perdidos são encontrados. Pela graça, os que estão mortos são ressuscitados. Pela graça, os que estão cegos passam a enxergar, os que estão surdos passam a ouvir, os que vivem em trevas passam a viver na luz, e tudo isso acontece exclusivamente para a honra e para a glória do Senhor. Louvado seja o nosso Deus, porque Ele é glorioso, porque Ele é misericordioso, porque Ele vem ao nosso encontro com a graça e nos redime, nos perdoa em Cristo Jesus. Nós estamos refletindo sobre a dádiva da salvação. E nós já vimos que essa dádiva, ela evidencia a nossa condição depravada, ela está firmada na graça de Deus, e em terceiro e último lugar, essa graça demonstra a insuficiência das nossas obras. Algo que se encontra do versículo 8 até o versículo de número 10. No versículo de número 8,
o apóstolo Paulo reitera a sua afirmação de que a salvação vem unicamente pela graça de Deus. E perceba que logo em seguida ele aponta o meio pelo qual essa salvação ela acontece. E ele diz que é mediante a fé. Vocês são salvos pela graça mediante a fé. E essa fé mencionada por Paulo não diz respeito ao simples fato de alguém acreditar que Deus existe. A fé aqui não está falando sobre você acreditar que Deus existe, nem tampouco está falando sobre você acreditar muito que uma coisa vai acontecer. Eu quero muito comprar um carro novo. Eu creio que eu vou conseguir ser curado da minha doença. Não é essa a fé. Isso aí é mais um pensamento positivo. Não é essa fé que está sendo mencionada no texto. A fé a qual Paulo se refere não diz respeito a um desejo intenso por alguma coisa, mas essa fé se refere à confiança que um pecador coloca em Cristo Jesus e na sua obra. Ou seja, é o pecador que olha para ele e diz: eu estou perdido. É o pecador que olha para si mesmo e diz: eu estou condenado. Eu preciso de salvação. E ao mesmo tempo ele olha para Jesus e diz: Jesus é o único que pode me salvar. Jesus é o único que pode me dar uma nova vida. Então eu vou crer no seu nome. Eu creio que ele morreu na cruz do Calvário e que ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a fé que Paulo está citando. Essa fé diz respeito ao momento em que o pecador reconhece que Jesus é a solução para a sua vida. A fé que faz o pecador mudar de vida olhando para Jesus. E veja que na sequência do texto, Paulo vai afirmar que isso não vem de nós. Ele diz: vocês são salvos pela graça, mediante a fé, e isso é um dom de Deus. Ou seja, até mesmo a fé em Cristo, que é o meio pelo qual nós recebemos essa salvação, até mesmo essa fé não vem do nosso próprio coração. Já parou para pensar nisso? Essa fé que Paulo cita aqui, que surge em nosso coração, não vem da nossa capacidade. Não surge dos nossos próprios esforços, da nossa intelectualidade, mas é Deus quem produz fé em nosso coração, sabia? Pense comigo, como é que um defunto vai crer? Como é que um defunto espiritual vai olhar para Deus e ter fé, se Deus não for lá e ressuscitar ele primeiro? Como é que eu vou ter fé em meu coração e me arrepender dos meus pecados e olhar para Jesus, se Deus não me levantar da morte, do túmulo espiritual onde eu estou habitando? É Deus quem produz essa fé em nosso coração. Quando Paulo diz que isso é um dom de Deus, um presente, ele está justamente enfatizando o fato de que a salvação de um pecador é um presente merecido que é concedido pelas mãos do Senhor. E não somente essa salvação, mas até mesmo a fé em Cristo, que um homem passa a ter em seu coração, essa fé é um presente. Essa fé é uma dádiva que vem do Senhor. E isso é enfatizado novamente no versículo 9, se você observar, quando Paulo diz: não por obras, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, pense comigo, se o ser humano conseguisse se aproximar de Deus através dos seus próprios esforços, através daquilo que ele consegue realizar, se o seu relacionamento com Deus fosse restaurado através das obras, o homem teria motivos para se vangloriar. O homem teria motivos para receber a glória da salvação. Ele teria motivos para dizer: olha, eu consegui me aproximar de Deus. Eu consegui receber o perdão de Deus. Eu fiz o que eu tinha que fazer para que Deus me recebesse, mas não é assim que acontece. Como nós vimos, o homem está morto, naturalmente, seus delitos e pecados. E por isso as suas obras não podem proporcionar salvação, é o que Paulo está dizendo. O profeta Isaías afirma enfaticamente que a nossa justiça própria é como um trapo de imundícia. É um pano sujo diante de Deus. Um pano sujo que não vale de nada. Sabe aquele pano que você usa para passar rodo na casa, passar pano? Que é marrom, preto, tem todas as cores rasgado. É assim que as nossas obras se apresentam diante de Deus. É por isso, meus irmãos, que nenhum homem pode ser glorificado em sua salvação. Nenhum homem pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor, graças te dou porque não sou como os demais homens, porque sou bom, porque sou fiel, porque sou crente demais. Nenhum homem pode fazer isso, porque nenhum homem é salvo pelas suas obras. Nenhum homem é resgatado por aquilo que ele faz. A salvação é pela graça. E nesse processo toda honra, toda glória e toda exaltação são dadas exclusivamente a Deus.
No versículo de número 10, Paulo então fecha o seu argumento de uma forma extraordinária, quando ele diz que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus. Ou seja, aqueles que tiveram as suas vidas transformadas ao serem alcançados pela graça, eles são uma criação de Deus. Veja, já é mais uma ênfase na obra de Deus. Eles são uma criação de Deus, uma feitura, uma obra feita por Deus. A ideia aqui é uma nova criação realizada a partir de Cristo Jesus. É por isso que Paulo diz: as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele diz: vos despojeis do velho homem e vos revistais do novo homem. Por quê? Porque vocês são nova criatura, nova criação, criados em Cristo Jesus. A igreja é uma criação, uma nova criação de Deus. É a comunidade de pecadores perdidos que foram resgatados e regenerados em Cristo Jesus. Um povo redimido que, como diz o apóstolo Pedro, é povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas perceba que Paulo finaliza dizendo uma coisa muito interessante, uma ressalva muito interessante para que os irmãos efésios não pensassem besteira. Ele diz: criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Em outras palavras, de fato a salvação não é pelas obras. Isso aqui ficou claro para nós. Não é por aquilo que eu faço. Não são as minhas obras que compram a salvação que vem de Deus. Então não é pelas boas obras, mas certamente é para as boas obras. Ou seja, a boa conduta de uma pessoa não é a causa da sua salvação, verdade. Você não vai ser salvo porque faz coisas boas, mas a boa conduta na nossa vida é uma consequência, é um resultado da salvação que é operada pela graça. Até mesmo as boas obras que um crente pratica em sua vida não vêm dele mesmo, mas perceba que elas foram preparadas por Deus antes da fundação do mundo para que a igreja vivesse uma vida reta e santa diante do Senhor. Deus é aquele que preparou, veja que algo extraordinário, Ele preparou o bom caminho pelo qual seus filhos andariam. O crente vive em santidade, o crente não usa a graça como motivo para pecar, o crente não olha para a graça como uma abertura para viver do jeito que quer, não! Ele olha para a graça como um incentivo para viver em santidade. E até mesmo essa santidade que é praticada na nossa vida, ela foi preparada por Deus na eternidade. Deus preparou as boas obras, Ele nos salva e nos coloca nessas boas obras. Então até mesmo aquilo que nós fazemos depois que cremos em Jesus, não é para a nossa glória, mas é para toda a glória que é dada ao Senhor. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, Paulo diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ele diz: se você crê em Jesus, se você tem a certeza de que a graça salvou você, você vai viver em santidade, você vai glorificar a Deus com as suas atitudes, você vai honrar o nome do Senhor, sabendo que tudo isso de bom vem das mãos de Deus. Meus irmãos, nenhum homem ou nenhuma mulher pode ter acesso ao Pai mediante as suas obras. Por isso, se Deus não nos salvar, se Deus não decidir ter misericórdia de nós, um pecador não pode ser salvo. Se Deus não nos salvar mediante o Evangelho, nós estamos completamente perdidos, porque não há salvação em nós mesmos. É por isso, meus irmãos, que Jesus Cristo foi enviado. É por isso que Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, diz o profeta Isaías. Jesus Cristo é a resposta para que os homens tenham salvação que vem de Deus. Jesus Cristo é a resposta para os homens que não conseguem se salvar da condenação eterna. Cristo é o único caminho que leva até Deus. Cristo é a prova de que onde abundou o pecado, superabundou a maravilhosa graça de Deus.
Jesus Cristo, meus irmãos, é a nossa viva esperança. Jesus Cristo é o nosso consolo. Jesus Cristo é o nosso consolo. Só em Jesus nós temos a certeza de que somos salvos. Só em Jesus nós podemos nos aproximar do Pai Celestial. E essa certeza, a certeza da salvação, deve nos levar a viver em santidade, caminhando com decência, caminhando com pureza. Nós devemos ser santos porque o nosso Deus é santo. Diz a palavra: santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Por isso todos aqueles que foram salvos por sua graça vivem para glorificar o nome do autor e consumador da nossa fé. Mas então, meus irmãos, o que é que nós podemos aprender dentro desse texto? Um texto com uma forte carga doutrinária, teológica, mas nós não podemos apenas guardar informações, nós temos que trazer algo para o nosso coração, para o nosso dia a dia, para amanhã, segunda-feira. O que é que nós aprendemos? Veja, deixa eu dar um gole na água aqui. A primeira coisa que eu queria dizer para você: pare de achar que você tem um lugar reservado no céu por causa daquilo que você faz para Deus. Pare de achar isso. Existe muita gente hoje que faz coisas boas lá fora, às vezes nem tem compromisso com a igreja, não vai para a igreja, não quer saber, mas faz coisas boas e inconscientemente, quando está ajudando o necessitado, quando está dando 1 quilo de feijão para um morador de rua, quando está ajudando uma pessoa que está passando por problema, ela inconscientemente ela pensa: Senhor, está vendo, né? Guarda aí meu lugar, eu estou fazendo minha parte, guarda meu lugar aí, Senhor. Pare de achar que você pode se aproximar de Deus por causa daquilo que você faz. Pare de achar que você merece ser abençoado por causa das coisas que você faz. Não importa se você é elogiado pelos seus vizinhos. Não importa se os seus amigos olham para você e dizem: que pessoa extraordinária, que pessoa bondosa, que pessoa maravilhosa. Não importa se a cidade de Gravatá considera você uma das melhores pessoas, um dos melhores habitantes que já passou por essa cidade. Não importa. Muitos pensam, né? Ah, eu não mato, eu não roubo, eu não bebo, eu não fumo, eu pago minhas contas, eu trato bem os meus familiares, eu trato bem os meus amigos, as pessoas que estão ao meu redor. Eu vou para o céu, rapaz. Eu sou uma pessoa tão boa. Como é que Deus não vai me salvar? Eu sou uma pessoa tão ótima, todo mundo me ama, todo mundo me elogia, eu sou uma pessoa ótima, eu me importo com os outros, o amor é tudo, né? Que coisa boa, eu sou uma pessoa ótima, eu vou para o céu. Não vai não. Deixa eu dar uma notícia para você: você não vai. Sem Cristo você não vai. Lembre-se do que nós falamos. Nós estamos perdidos. Nós precisamos de salvação. Nós não conseguimos comprar essa salvação. Nós precisamos dela. Deus não precisa de nós. Deus não precisa das nossas boas ações. Deus não precisa das nossas boas obras. Você acha que Deus precisa daquilo que a gente faz de bom? Ele não precisa de nós, meus irmãos. Ele nem sequer precisava nos salvar. Mas Ele fez isso em Cristo Jesus. Deus não precisa de nós, mas nós precisamos dele. E esse Salvador é Cristo e somente Cristo. Por isso, não confie nas suas obras. Pare de confiar naquilo que você realiza. Pare de pegar as suas obras e colocar diante de Deus como se isso fosse trazer lugar no céu para você, porque não vai. Olhe somente para Cristo. Confie exclusivamente em Cristo Jesus e na obra que Ele realizou na cruz do Calvário. Não confie naquilo que você pode fazer na sua obediência. Confie na obediência de Cristo, que é perfeita. Não confie nas boas obras que você pode fazer. Confie no sacrifício de Jesus que foi realizado na cruz do Calvário. O sangue que pode nos purificar de toda iniquidade. O sangue que pode nos fazer mais alvos do que a neve. A esperança para a sua vida é Cristo Jesus. A esperança, o renovo para a sua alma é Cristo. Somente Cristo pode preencher o vazio do seu coração. Nós tentamos preencher esse vazio com tanta coisa, com dinheiro, com trabalho, com faculdade, com família, com relacionamento, casamento, namoro, com tudo. Mas somente Jesus pode satisfazer o buraco que existe no nosso coração.
Somente Jesus pode nos trazer esperança e alegria. Somente Jesus pode nos dar a certeza de que nós vamos para o céu, não porque nós fizemos alguma coisa, mas porque Ele fez tudo plenamente na cruz do Calvário. Porque Ele bradou, está consumado. É por causa disso que nós temos esperança, meus irmãos. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada. Bem-aventurado é aquele cujo pecado é coberto. Coberto pelo quê? Pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus, meus irmãos, porque Ele enviou o Seu Filho ao mundo para salvar pecadores como eu e como você. E essa é a nossa viva esperança, a certeza de que o nosso Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nele nós temos descanso, nele nós temos alívio, não porque nós merecemos, nós não merecemos as bênçãos de Deus, mas porque nos foi derramada a graça. Foi derramada sobre nossa vida essa graça, meus irmãos. Então nós temos que colocar o nosso coração nessa graça. É reconhecer que nós nada podemos fazer, mas Cristo já fez tudo o que era necessário. É colocar os seus olhos, o seu coração, a sua mente em Jesus. É ter fé nele. Ter fé nele não é somente acreditar que ele existe, é se arrepender, é mudar de vida, é transformar o seu coração e viver para a glória de Jesus, e ter compromisso com esse Jesus e a sua palavra. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Creia no nome de Jesus. E uma vez que você põe a sua fé em Cristo, a sua vida deve ser completamente transformada. Lembre-se disso. É a segunda coisa que eu queria dizer, e a última. A evidência de que você foi salvo é uma vida completamente guiada pelo Evangelho. Porque tem muita gente hoje, espalhado por esse Brasil, por esse mundo, que abre a boca para dizer: eu amo a Deus, eu creio em Jesus, eu amo Jesus, Deus é meu tudo, é tudo que eu tenho de mais importante. Mas se você for olhar a vida dessa pessoa, ela vive como se Deus não existisse. Ela é um ateu praticante e é um crente não praticante. Meus irmãos, se você foi salvo, você deve ser santo. Santo no seu trabalho. Se você foi salvo, você vai ser santo dentro da sua casa. Se você foi salvo, você vai tratar bem as pessoas ao seu redor, com amor, com perdão, com paciência. Se você foi salvo, você não vai ser uma pessoa ignorante, desagradável. Se você foi salvo, a sua vida precisa ser mudada, porque a fé sem obras é morta. Eu posso declarar a vida toda: eu amo Jesus, e não mostrar nada dessa fé em minha vida, porque eu não amo Jesus de verdade. Eu apenas falo que amo, mas não vivo essa fé, não demonstro esse amor, não me arrependo dos meus pecados, não abandono minhas iniquidades. Como Deus vai me receber no céu se eu não tive fé verdadeira? Por quê? Porque a fé verdadeira muda a nossa vida. Meus irmãos, o mundo deve olhar para nós e ver que nós somos pessoas diferentes. O mundo deve olhar para nós e ver que somos pessoas que andam na contramão de uma sociedade corrupta e imoral. Nós não podemos viver da mesma forma que as pessoas perdidas estão vivendo. Lembre-se que Deus nos salva para nós andarmos nas boas obras preparadas por Ele na eternidade. Muitos dizem: eu sou crente, eu sou protestante, eu sou crente, eu amo a Deus, mas tem a boca suja. Eu sou crente, eu amo a Deus, mas trata a família com ignorância, é insuportável dentro de casa. Eu sou crente, eu amo a Jesus, mas só dá problema quando vai na feira, porque tem problema de comprar e não pagar. Deve a todo mundo. Eu amo Jesus, Deus é meu tudo, mas é fofoqueiro. Fala da vida de todo mundo. Eu amo Jesus, mas quando o irmão vira as costas, ele já joga 7 pedras nas costas desse irmão. Eu amo Jesus, mas não tem compromisso com a igreja. Mal pisa na igreja. Mal se aproxima dos trabalhos da igreja. Eu amo Jesus, Deus é meu tudo, mas até mesmo as roupas que usa não glorificam o nome do Senhor. É roupa curta, é roupa apertada, que mostra o corpo a todo mundo, inclusive para Deus, porque Deus está vendo as roupas que nós usamos. Eu amo Jesus, mas não ora. Não vai para o lugar da oração. Eu amo Jesus, mas não lê a Bíblia. Meus irmãos, que tipo de fé é essa? Você acha que Deus vai bater palmas para nós se nós vivemos dessa forma? Sabe como é que nós evangelizamos? Sabe como é que nós falamos de Jesus em primeiro lugar? É através do nosso bom testemunho.
As pessoas não vão ver Deus na nossa vida em primeiro lugar através das nossas palavras. Elas vão olhar para a nossa vida. Não se engane, as pessoas que estão ao seu redor olham para você. Elas podem até não falar com você, podem não dirigir a palavra a você, mas elas observam quem você é. O profissional que você é, o pai que você é, o filho que você é, a mãe que você é, o trabalhador que você é. Elas observam tudo. E a primeira oportunidade que você der a elas, elas vão dizer, olha, o crente aí, ó. Vive postando foto na igreja, mas não pratica aquilo que diz crer. Meus irmãos, será que mesmo todos os homens são filhos de Deus? Não são. Todos os homens são filhos da ira. Os filhos de Deus são aqueles que tiveram as suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Lembre-se de Zaqueu. Zaqueu, quando recebeu a visita de Jesus em sua casa, qual foi a primeira coisa que ele fez quando se converteu? Foi devolver 4 vezes mais tudo aquilo que ele tinha roubado. Ele disse, Jesus, eu roubei feio, e eu vou devolver. Por quê? Porque eu mudei de vida. Meus irmãos, Deus não quer encontrar os crentes mais inteligentes, Deus não quer encontrar os crentes mais talentosos, Deus não quer encontrar os crentes mais bonitos, porque tem gente feia também, né? Deus quer encontrar um povo fiel. É isso que Deus quer encontrar. Ainda que a gente não tenha nada para oferecer para esse mundo, e a gente não tem mesmo não, mas se nós temos um coração transformado, Deus vai olhar para nós e vai dizer, servo bom, servo fiel. É isso que Deus quer encontrar, meus irmãos. Os filhos de Deus tiveram suas vidas transformadas pelo Evangelho. A verdadeira religião, e eu finalizo agora, nós falamos sobre religião. A verdadeira religião não está firmada nos nossos esforços. Ela está firmada na boa notícia de que Deus salva pecadores. Amém?